Público do Trabalho em Goiás, juntamente com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública, resgataram 152 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Acreúna, Goiás, durante operações realizadas entre 7 e 16 de fevereiro. Em uma única operação foram resgatados 139 trabalhadores em um plantio de cana-de-açúcar em uma fazenda do município. Essas pessoas foram contratadas nos estados do Piauí, Bahia, Maranhão e Pernambuco com a promessa de que receberiam por produção e que o salário poderia chegar até R$ 5.000. No entanto, eles recebiam um valor correspondente a uma diária, tinham que pagar alimentação e inclusive as passagens dos ônibus que os trouxeram para Goiás. Além disso, haviam descontos indevidos em seus salários, não recebiam férias ou 13º e viviam em alojamentos insalubres, sem roupa de cama, sem lugar para cozinhar ou para comer. A empresa que terceirizou o plantio de cana-de-açúcar foi responsabilizada e, além das verbas rescisórias, teve que pagar ainda indenização por danos morais coletivo e individual. A operação flagrou também 13 trabalhadores em péssimas condições de trabalho em uma fábrica de ração também em Acreúna. Essas pessoas, além de não receber os salários corretamente, viviam e trabalhavam em meio ao lixo. A fábrica foi interditada e, além da verba rescisória de R$ 52.000, terá que pagar indenização individual e coletiva por danos morais. Doutora, como que está essa situação do PCCS hoje? Sim. Você sabe que nós tivemos um período discutindo quais eram os parâmetros da liquidação. O processo transitou em julgado, retornou para a execução, o Correio fez uma rescisória, você lembra? Ela ainda caminha no TST, mas até o momento tudo certo, é aquilo lá que é a condenação do Correio. Na hora de traduzir aquilo em valores, tanto para realinhamento quanto para cálculo de vencidas, o Correio estabeleceu parâmetros de interpretação, tanto da sentença quanto do PCCS, que a gente divergia. Por exemplo, o Correio entendia que deveria dar as referências da tabela da NM, ok, porque é a única tabela que existe mesmo, mas que não deveria atingir 5% em cada referência. E a gente entendia que deveria ser 5% porque é assim que era na evolução do PCCS. O Correio entendia, por exemplo, que deveria parar as progressões em 2008, mesmo para o trabalhador que apresentou aquele termo de não aceite, você lembra dele, dizendo que quero ficar no PCCS 95. Então ele parava as progressões para essas pessoas em 2008. E a gente entendia que ele só poderia fazer isso para aquele trabalhador que ficou no 2008. Aquele que apresentou o termo teria direito a continuar recebendo as progressões até agora, até a presente data e até o final de carreira. Pois bem, discutimos também a questão de compensações. O Correio fazia um cálculo de progressões e depois fazia assim, ó, essa daqui eu não vou pagar porque eu dei lá no acordo coletivo tal. Aquela outra eu não vou pagar porque eu dei no acordo coletivo tal. Aquela eu não vou pagar porque eu dei no PCCS tal. E o Correio, o juiz disse assim, não está autorizado nenhum tipo de compensação lá na sentença. Então você não pode criar isso agora na fase da execução. Em suma, o que ficou estabelecido? Uma progressão por antiguidade a cada 3 anos e uma de mérito a cada 1 ano. Você lembra o debate sobre isso? O Correio deveria ter apresentado as avaliações, não apresentou, o juiz considerou todo mundo no melhor nível, letra A. Pois bem, além desse parâmetro de 3 anos e 1 ano, não pode parar em 2008 para quem apresentou o termo de não aceite, não pode compensar com o PCCS ou com o acordo coletivo e tem que levar a pessoa até a última referência possível da carreira, não apenas do nível do cargo. Você mesmo me questionou, doutor, eu sou carteiro. Se eu sou carteiro 1, eu vou receber só até o limite do cargo de carteiro 1? Não vou para o 2? Você vai para o 2. E quando chegar no final do 2, eu não vou para o 3? Vai para o 3, até a última referência. O Correio queria parar a pessoa em cada um dos níveis, eu não segui para o próximo nível. O juiz entendeu que estava errada a conduta do Correio e mandou seguir em todos os níveis. Definido esses parâmetros, o Correio recorreu para o tribunal, que não concordou. O tribunal confirmou os parâmetros e o Correio recorreu para o TST. E é nessa fase que está o processo, com recurso no TST. Lembrando que a gente tem, hoje, quase 50 execuções com 50 pessoas e alguns desses processos já retornaram para o TST, que o TST
confirmou a decisão dos parâmetros, então nós podemos começar o realinhamento e o cálculo das vencidas. Alguns estão aqui no realinhamento e cálculo das vencidas e outros ainda estão no TST aguardando julgamento e retorno do processo. Você sabia que os Correios possuem 6,3 mil agências próprias, 1.000 franqueadas e 127 permissionárias e são presentes em todo o Brasil? E assim, são entregues mais de 5 bilhões de correspondências e produtos anualmente, não só aqui no Brasil, mas também para o exterior. Estamos acompanhando ao vivo e a quem for nos acompanhar posteriormente, seja de noite ou independente do horário aí pela internet, aquele abraço, estamos aqui ainda na expectativa da chegada do Mauro, mas enquanto ele não chega nós vamos desenrolando aqui os assuntos, destrinchando esse assunto do endereçamento. O tema que ele viria tratar conosco também é muito importante, que é o plano diretor das cidades, o qual a gente não tem tanto conhecimento, mas ele como parlamentar e como vereador em Goiânia tem ex-vereador, que agora é deputado estadual, né? Tem um pleno domínio do tema e a gente torce para que ele chegue a tempo. Eu entrei em contato com ele, disse que estava vindo, mas a gente sabe que a rotina do deputado às vezes é um pouco complicada, né? Certo. Eliseu, há quanto tempo você é carteiro? Então, Larissa, eu fiz o concurso em 97, na verdade em 96, fui chamado em 97. Desde o dia 14 de abril de 1997 eu sou carteiro. Trabalhei como carteiro ciclista até agora recentemente, 2020. Eu tive ausente aqui do sindicato entre 2020 e 2021, voltei para a base. E aí lá, primeiro me meio que induziram a ir para a moto. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu já sei dos problemas que os nossos colegas desenvolvem com essas motos utilizadas no Correio. E aí depois saiu um recrutamento interno para veículo, para carro, e aí sim eu larguei definitivamente a bicicleta e fui para o carro. Então atualmente eu sou carteiro motorizado veículo, mas estamos aí como carteiro ainda. Certo, então são mais de 25 anos aí na luta, enfrentando, na verdade, esses endereços errados. Como que é isso na vida do carteiro? Por exemplo, você está aqui na cidade, você precisa ir para o bairro X, chega lá, tem 2 ruas com o mesmo nome. Tem lote sem número, casa sem número. Como que vocês fazem? Então, Larissa, é assim, o que a gente percebe é que o problema ele é muito amplo, ele é muito grave. O carteiro, ele, no dia a dia, ele baseia muito a experiência. O que a gente tinha no Correio até recentemente, que foi praticamente desmontado do governo do Temer para cá. Nós tínhamos o seguinte: você é carteiro de um distrito, a gente chama de distrito, mas um distrito pode ser um pedaço de um bairro ou um bairro inteiro, ou em caso de bairros menores, alguns bairros, né? Então, por exemplo, quando eu entrei no Correio, eu era carteiro do bairro São Francisco, na região da saída de Trindade. Inicialmente o distrito era apenas o bairro São Francisco, depois eles ampliaram um pouco, e ficou sendo o bairro São Francisco, Jardim Leblon 1 e 2 e um pedaço do Jardim Petrópolis. Então eu chego nessa região, eu tenho um pleno domínio disso, né? Facilita ali o meu itinerário depois que eu adquiro experiência. Ó, chegou aqui o nosso deputado. Rapaz, é cheio de contramão aqui. Tá complicado. Então, Bom dia. podemos falar disso também. Podemos. Então a experiência vai fazendo um excelente profissional na medida em que o tempo leva o carteiro a adquirir esse costume, a conhecer a região toda. E ele passa a conhecer não apenas ali por, vamos dizer assim, as ruas, os bairros, ele passa a conhecer as pessoas. Então quando um carteiro fica um determinado tempo em um bairro, isso se torna, com o tempo, fácil para ele, porque ele memoriza, ele arquiva na sua cabeça tudo quanto é situação que tem no bairro. Agora, se o carteiro não tem essa rotina de ficar meses no mesmo local, é uma tragédia. Você imagina você sair ali na região da Vila Canaã, abaixo da Avenida Consolação, entre a Avenida Consolação e o Córrego, tem algumas invasões.
O problema é periferia, invasão, isso não é problema para o carteiro trabalhar, se ele fica muito tempo no mesmo local. Agora, se fica trocando ele de bairro constantemente, para o carteiro é uma tragédia. Né? Você imagina você chegar numa rua que tem lá 5 número 42. Com o tempo ele vai saber de quem é quem. Agora, se ele não ficar muito tempo ali, é inviável ele saber quem que é. Porque com o tempo ele vai conhecer as pessoas. No início, como eu falei, do governo do Temer para cá, isso perdeu um pouco, o carteiro não tem mais, aqui no caso de Goiânia que eu estou falando, essa coisa de ficar muito tempo no mesmo local. Então é um pouco complicado. E nos últimos anos, o sindicato veio fazendo várias ações para tentar resolver esse problema. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Quais foram os órgãos que vocês buscaram? Quais foram as cidades que vocês conseguiram tentar uma conversa para tentar melhorar a questão dos endereços mesmo? Então, primeiro sintonizar aqui, Mauro, estou começando falando aqui um pouco do endereçamento e já, né, a gente já abre para vocês sobre o plano diretor, que é uma pauta também muito importante para nós. Aí, olha só, isso começou, quando a gente assumiu o sindicato aqui, uma das demandas dos trabalhadores do interior era a ausência do sindicato. Então a gente começou, em 2009 nós fizemos a primeira visita. Em 2011 a gente resolveu que não bastava ir lá, precisávamos ter um relatório de qual que eram os principais problemas que o trabalhador do interior enfrentava. E aí a gente detectou que um dos principais problemas em todas as cidades era a questão do endereço, os endereços. Nós temos cidade que é um verdadeiro caos, e uma das piores é a Aparecida de Goiânia, quando o assunto é endereçamento. Aí a gente começou a dialogar com a direção do Correio, dialogar com o Ministério Público Federal, tivemos um apoio muito bom da doutora Mariane Guimarães, lá da Promotoria de Defesa do Consumidor, porque na medida em que a encomenda não chega, que o objeto não chega até o cliente, esse cliente ele vai sofrer um prejuízo. Se eu devolvo um objeto de um cliente por ausência de endereço, ele vai ter um prejuízo. De imediato pode ser que ele não tenha financeiro, mas em muitos casos ele vai ter um prejuízo financeiro. A encomenda dele vai ser devolvida, ele vai precisar pagar novamente pela remessa. Né? Então, contamos com a parceria do Ministério Público Federal, de algumas câmaras municipais, de alguns prefeitos que levaram o assunto muito a sério. Né? A gente pode citar, lá em 2013, o prefeito de Quirinópolis, que fez uma lei municipal de 1,5 página, e em 6 meses o problema de Quirinópolis estava resolvido. Né? Ou seja, ele queria resolver o problema. Por outro lado, nós tivemos um exemplo, estou citando um exemplo positivo, vamos citar um negativo. Aqui em Aparecida, o então presidente da Câmara Municipal passou para nós a ideia que estava abraçando a causa, que era o senhor Gustavo Mendanha. Ele conseguiu aprovar lá na Câmara Municipal. O Maguito sancionou um projeto de lei muito bem feito, de 7 páginas. Só que ficou só nisso. Isso foi em 2014. Até hoje nós não temos uma única rua regularizada, adequada ao projeto de lei criado e aprovado na Câmara Municipal, sancionado pelo prefeito, com apoio ali de todo mundo. Deu unanimidade no dia da aprovação. Mas isso demonstra que não tinha exatamente o interesse efetivo de resolver o problema. Porque, segundo o IBGE, Aparecida tem 97% de endereços desorganizados. Lá no site do IBGE tem uma páginazinha lá, onde você consegue visualizar quantos logradouros existem, que logradouros sejam avenidas, ruas, vielas, alamedas, né? Quantas existem na cidade, quantos domicílios existem em cada um, quantos são números regularizados junto ao poder público, e Aparecida 97% de números irregulares. O que significa isso? Significa que no Brasil, no geral, e no mundo em específico, na grande maioria, você usa rua e número, par de um lado e ímpar de outro. Aqui em Goiás, numa parte do Tocantins, um pedaço de Pernambuco, o pessoal criou a cultura de endereço quadrilote. Não existe isso. Quadrilote é uma questão utilizada para regularização de imóveis junto aos cartórios. Então, cartório de registro de imóveis. Então, a gente herdou uma cultura lá de Portugal que era para isso. Só que aqui em Goiás não, aqui o povo começa a usar isso como endereço. Aí você tem lugar que usa rua e número, tem lugar que usa
além do número, usa quadrilote, tem lugar que usa só lote, tem lugar que usa os dois. Vira uma bagunça generalizada na cabeça do trabalhador. E as pessoas, a gente percebeu em algumas audiências, na época o Edmar, o Marcelo, acho que o Exiraldo chegou em algumas também, a gente chegou a fazer audiências públicas em umas 20 cidades diferentes. O que a gente percebeu nessas cidades é que parte dos nossos legisladores, seja os nossos vereadores, os nossos prefeitos, o problema não se resolve porque na cabeça deles o problema é do correio. E eu insisto que não é, o problema é da sociedade, porque vamos pegar um caso de Caldas Novas. Imagine um turista que tem que se localizar em Caldas Novas se lá não tiver rua e número adequadamente, for quadrilote. Aí o cara vai procurar um endereço lá por quadrilote. Não vai achar. Entendeu? Se ele tiver rua e número sequencial, ele acha facinho, sem dificuldade. Então, eu estou falando de uma cidade turística, provando que o problema é também do turista, o problema é do oficial de justiça que vai levar ali uma intimação, seja um documento qualquer jurídico para uma pessoa. Eu já encontrei numa cidade lá no norte de Goiás, chamada São Luís do Norte, estava eu lá almoçando num restaurante, uma moça chegou, puxou assunto comigo, carteira, porque eu costumo andar uniformizado quando eu vou para o interior, carteira, você podia me socorrer aqui, eu estou procurando esse endereço, eu não sei onde que é. Eu falei para ela, eu sinto muito, mas eu não sou daqui da cidade. E ela foi me mostrar lá quadrilote. Então, não acha, entende? Então, o problema é também da justiça, o problema é do Corpo de Bombeiros. Aqui em Goiânia teve um caso, que o Corpo de Bombeiros foi chamado lá no Recanto do Bosque, para atender uma senhora que estava ali prestes a dar à luz. Eles demoraram tanto a achar o endereço, quando chegou lá, os populares já tinham feito parte da mulher. Não é que eles não quisessem socorrer, tinham todo o interesse. Só que no Morado do Sol tem muitas ruas com nome repetido. Aqui em Goiânia, Larissa, ruas com o nome de Rua 1, Rua 2, Rua 3, até 10, são mais de 100 ruas com esse nome. Mais de 100. Né? Aí de 11 em diante começa a cair aos poucos. Né? Então é um problema muito complexo. E não é fácil de resolver se não houver interesse efetivo do poder público. Né? E a gente entende que os planos diretores podem nos ajudar nisso, né, Mauro? Isso, é isso que a gente quer conversar aqui hoje com o Mauro Ruben, para falar sobre... uma solução, então, seria incluir a questão do endereçamento no plano diretor da cidade. Como que poderia ser feito isso? E a gente quer que o Mauro Ruben explique como funciona um pouco o plano diretor. Para que ele serve, como que é feito, se a cada 10 anos as prefeituras acabam dando uma olhada ali, alterando alguma coisa. Bom dia, né? Desculpa dia. aqui a demora um pouquinho, até pelo problema do fluxo de trânsito. A gente tem costume de vir aqui, mas eu no telefone, o motorista, e entrando, chegou no lugar aí, só tinha rua de contramão. Olha, mas agora chega no sindicato. Eles mudam muito. Aí nós ficamos assim, né? Mas Eliseu, muito obrigado. Parabéns aqui, né? Que bonito aqui o nosso estúdio, hein? Poxa vida, melhor do que da CUT, ué. Vocês olharam lá um pouquinho da CUT, mas ficou muito melhor, isso é bom. Né? Parabéns, eu acho que a comunicação é fundamental, né? E é um orgulho para mim estar aqui, viu? Né? Principalmente o sindicato que eu acredito, confio, é uma categoria de luta, né, que defende o interesse da sociedade. Eu quero cumprimentar toda a direção do nosso Sintect e todos os carteiros e carteiras, né? E nós sentimos honrado com a sua presença. Não, eu assim, e quero voltar aqui mais vezes. Olha, em relação ao plano diretor, eu teria que falar de uma maneira bem mais direta. O plano diretor no Brasil inteiro, e principalmente em Goiânia, ele é um plano que não atende o interesse da sociedade. E você falando sobre quadra e lote só interessa para quem faz o loteamento para vender. Entende? Porque rua é um negócio que integra com a cidade. Entende? Rua. Então você tem uma rua, aí você vai abrir um outro loteamento, essa rua ela tem que ter toda a estrutura. E na rua vai o quê na rua? Na rua vai tudo que uma pessoa precisa viver na cidade. Então, vai a linha de ônibus, né? vai a própria rede de energia. Então, você faz a integração do desenvolvimento.
Não é verdade? Então, por isso que eu acredito muito que onde tem um predomínio maior da apropriação do espaço urbano pelos grandes empreendimentos comerciais, pelos loteamentos, eles não preocupam com a cidade. E aí, quando a gente fala, bom, nós vamos usar a cidade, as pessoas são jogadas nas quadras e nos lotes, né, sem preocupação com a via de acesso, sem preocupação com a integração desse loteamento com os outros bairros. Você tem aí uma avenida, né, como a Avenida Castelo Branco, né, ela tem 3 ou 4 nomes. Você tem São 7 nomes do 7? início dela até o final. E aí, mais do que eu imaginava, porque os que a gente mais conhece são uns 3 ou 4. Mas ela, ali no setor Coimbra, ela parece que é C255, ela é Avenida Mutirão, ela é Castelo Branco, ela é São Mateus, ela é Santo Agostinho, ela é São Vicente de Paula. E aí o que a gente... Então, assim, o plano diretor hoje, ele está sequestrado pelo interesse de quem... pelo interesse latifundiário urbano da nossa cidade. Então, eu vou dizer assim, por quê? Porque eu estou falando que o plano diretor, ele não discute, nós tentamos até colocar esse debate no plano diretor, Eliseu lembra disso, mas o plano diretor, aí nós tivemos que gastar uma energia violenta, e assim mesmo não conseguimos inverter, porque o plano diretor, ele deu liberdade para os grandes empreendimentos ocuparem a região norte de Goiânia. E ela tem a ver, nós estamos aqui em Aparecida, na divisa com Goiânia, mas a região norte de Goiânia é o quê? É o lugar das grandes nascentes, da caixa d'água de Goiânia. E aí esses empresários, né, e uma prefeitura de péssima qualidade, um prefeito que não preocupa com a cidade, então eles estavam assim, desbravando a nossa reserva. E aí que eles não queriam debate nenhum sobre o funcionamento da cidade, né? Sobre a importância de você reordenar as ruas, né? Colocar cada rua com um nome só, porque esse é o sentido, né? Cada rua um nome só, bota um nome só, né? E aí, a partir de cada rua um nome só, as numerações numa sequência que é normal, lógica. Então, infelizmente, o plano diretor é isso. Nós ajuizamos ações contra esse plano diretor, tivemos êxito num determinado momento, depois isso reverteu, não conseguimos avançar. E aí, em cima do plano diretor, você tem o caos do funcionamento da cidade, com a entrega de uma correspondência, e hoje não só correspondência, mas a quantidade de produtos que vão pelos correios, né? Como também você vê aí o que está acontecendo, né? Hoje, se você abrir o Popular de hoje, né, a nascente do córrego Buritis, ela foi removida uma cobertura vegetal que estava lá e estão implantando uma torre num projeto comercial, e aí nós vamos ter afundar a Goiânia, afogar a Goiânia em mais enchentes. Mauro, você falando isso aí, eu me lembro que quando eu entrei no Correio, em 97, eu saía dali o meu CDD, eu sempre fui lotado no aeroviário, ali próximo do terminal do Dego. Então eu saía dali, depois que você passava o Padre Pelágio, você tinha um trecho imenso até chegar no Veracruz, praticamente desabitado. Uhum. Jardim Petrópolis com pouquíssimas casas, e você ia ter residências lá no Veracruz. Passa um tempo, eles lotearam, aterraram aquele córrego que passa na Baixada, na rodovia, aterraram, construíram um bairro, construíram algumas empresas ali, isso dá problema para a cidade. Agora, pegando um gancho no que você falou aí, sobre essa questão dos nomes das ruas, é incrível como parte dos nossos legisladores não percebe a importância de você não ficar alterando o nome de rua. Não só para a população, mas também para o próprio empresário, né? Para todo mundo, para a sociedade como um todo. Gente, há um fisiologismo político por parte dos nossos parlamentares, e aqui eu falo parte porque eu tenho consciência que não são todos. A dona Iris morreu antes de ontem. Ontem um parlamentar já apresentou um projeto de lei para alterar o nome da Avenida Perimetral. Poxa, isso é inconcebível, não pode ser dessa forma. Avenida, é porque parte das pessoas não entende que rua, como o Mauro falou aqui, é um organismo vivo. Sim. Ele está em constante mudança, mas o nome dela é essencial que permaneça, né? Então, a avenida, por que eu falo que ela é um organismo vivo? Tem avenida que é plenamente comercial, para o tempo ela muda de característica.
A região da 44 há 15 anos não era aquilo que é hoje, né? Então ela foi sendo transformada nesses últimos anos, né? Então, Goiânia, com todas essas milhares de ruas que nós temos na cidade, né? Goiânia tem hoje, atualmente, pouco mais de 800 bairros. Então, quando você pega todos esses bairros, todas essas ruas, você descobre que nós temos apenas 2 avenidas importantes na cidade que têm um único nome. A Avenida Perimetral Norte e a Avenida Anhanguera, que tem um único nome do início ao fim. Nem a Goiás tem um único nome, né? Não, E a Goiás é uma avenida importantíssima, né? Passou da rodoviária, é a Avenida Goiás Norte. Né? Então, a 85 passou na Baixada aqui, depois do campo do Goiás, ela vira S1, né? Avenida S1. Então, é necessário que a gente entenda que não pode ser dessa forma. Você causa problemas para o comerciante, você causa problemas para quem está trabalhando ao longo daquela avenida, seja um taxista, seja um Uber, seja um carteiro, seja um oficial de justiça, um entregador de farmácia, né, Mauro? Então você gera uma perturbação. Socorro, né? Pois é. O Correio criou lá no Correio do Paraná, criou em 2010 o chamado Plano Diretor de Distribuição Postal, que era um projeto de lei onde eles orientavam as prefeituras como lidar com isso. E as cerca de 10 prefeituras aqui de Goiás que fizeram projetos de lei nesse sentido, um dos itens que está presente em todas é você não ficar alterando nome de rua. Né? Por quê? Porque é um absurdo. Você pega uma avenida que sempre teve ao longo da sua existência o mesmo nome, de repente você vai e muda. Para o vereador ou para o deputado, seja lá quem for, ele fez aquele projeto de lei, fez a moral dele com a família daquele homenageado e a vida dele continua beleza. Agora, quem é que vai arcar com os prejuízos do comerciante que vai ter que mudar que tudo? Poderia, assim, né? Assim, falar assim, tá bem, vamos ter novos bairros. Ótimo, então esses nomes aqui já estão aqui, né? Disponíveis para botar. Porque às vezes até os loteadores também arrumam cada nome estrambólico, como dizia lá em Morrinhos. Lá em Morrinhos tinha estrambólico, lá cada nome estrambólico de rua, que depois até a gente fala, por que é esse nome, né? Ou até o nome, tipo, 2 bairros com o mesmo nome, que é uma coisa que acontece em Senador Canedo, que tem 2 Parques Alvoradas. Não, aqui em Um Goiânia. mais perto aqui de Goiânia e outro Aqui em Goiânia, aqui na região, na saída para Rio Verde, o pessoal não sei o que eles cismaram com Santa Rita, que ali tem Setor Santa Rita, Vila Santa Rita, Vilar Santa Rita, Condomínio Santa Rita, então é um monte de bairro. Santa Rita é muito santa mesmo, né? É o mesmo nome, entendeu? Então, assim, além do plano diretor, então, qual seria uma outra solução? Seria, então, fazer um projeto de lei? Eu acho que eu tenho lido algumas coisas, né, do nosso grande pensador Paulo Freire. Dizer, o que não está na cabeça não existe na ação de vida, né? Então nós precisamos mudar, gerar consciência, fazer o debate, né? E aqui nós procuramos, foi um momento até de alguns debates na Câmara Municipal, mas a Câmara ela ficou tão absorvida, a nossa participação inclusive, tão absorvida por cuidar de questões assim graves que estavam acontecendo na cidade, como é o caso do plano diretor, invadindo Meia Ponte, invadindo aqueles corres, invadindo João Leite, ali está invadindo. Foi feito um eixo de desenvolvimento ali para poder botar um monte de torres então, quer dizer, então acabou que a gente não conseguiu dar o destaque e a profundidade das questões levantadas, né, de você ter vamos dizer assim, um ordenamento para você ter um endereçamento da cidade. Agora, na Assembleia, eu tomei como definição de continuar agindo como vereador, mesmo sendo deputado, né? Então, nós queremos fazer esse debate aqui na região metropolitana, né? E também, acho que você levantou uma questão importante, que nós podemos, assim, criar uma diretriz, trazer o que já existe acumulado dos Correios, né? Para poder orientar, né? Ajudar a impactar politicamente nos prefeitos, para que eles possam melhorar esse ordenamento, mesmo que no interior a coisa parece ser mais simples, mas nós temos grandes cidades, não é fácil para o carteiro conhecer todo aquele município, né?
Então, ou seja, nós achamos que esses são os caminhos que devem ser colocados. Goiânia é mais complexo, né? Que aí né? E É aí, só um pouco mais caro, na verdade, Mário. Porque olha eu só. digo complexo do ponto de vista político. Ah, tá. Do ponto de vista Entendi. político, porque você precisa quebrar muitos preconceitos, quebrar muitas lógicas, muitos interesses como esse de dar nome de rua, né? E tudo, né? Mas assim, pessoalmente, como estou muito preocupado com Goiânia, né? Nós, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, vamos apresentar um projeto para as eleições de Goiânia do ano que vem, já é o ano que vem, né? Eu vou defender isso nas plataformas que tem levantado como uma das questões de melhorar a funcionabilidade da nossa cidade. Já, ou seja, numa A proposta, prefeitura, às vezes... uma proposta de candidatura que nós, o PT, vamos apresentar para as eleições do ano que vem. A prefeitura às vezes toma medidas, Mário, eu não estou dizendo que seja ruim nem que seja boa, é o tempo que vai dizer, mas, por exemplo, debate mesmo com a sociedade, não houve nenhum sobre a alteração do trânsito no Jardim América. Eu não sei se foi ruim ou se foi bom. Eu Mas acho que foi precisava. ruim. As mudanças foram boas. Eu até falei já muito falando sobre trânsito, né? Eu gosto muito de conhecer esse assunto. Você nunca viu engarrafamento de sangue no seu corpo. Porque, verdade. não é verdade? Né? O sangue circula. Aliás, né? se ele engarrafar, você morre. Não, te dá uma parada cardíaca. Eu ia falar aqui um palavrão, mas se engarrafar dá problema. Quando engarrafa, aliás, assim, quando tem alguma obstrução ou mesmo alguma lesão, né? Você tem um coma aí qualquer. Mas, apesar daquelas grandes eixos terem sentido único, acho que aquilo dá fluidez, mas era muito importante discutir com a sociedade. Eu até falei já com o Horácio. Falei, pô, Horácio, eu tinha tanta vontade, sabe, de ver o quê? A SMM agora, né, que é a antiga SMT, ela parar num lugar e ficar ali 2, 3 dias, passando um WhatsApp, abrindo um grupo de estudo, falando, olha, estamos querendo mudar isso aqui, você que está passando aqui agora, qual a sua sugestão? Vem cá. Quer dizer, usar a inteligência do povo, né, e trazer o povo para poder cuidar da cidade. E hoje dá para né? fazer isso, né? Tem Nossa! mecanismo pra fazer isso. Com as Né? tecnologias. Mauro, agora falando, você começou falando aí da questão da ocupação dos espaços aí pelos os conglomerados, né, financeiros. Nós tivemos há 2 sábados atrás aqui no sindicato, um pessoal pediu espaço aqui para fazer um debate. Era o pessoal do Movimento dos Trabalhadores por Direito. Eles o querem ter MTD. direito. Pois é. E aí, algumas pessoas narraram em seu testemunho. Uma senhora narrando o testemunho dela foi de que eles fizeram uma ocupação aqui em Goiânia e eles foram expulsos da ocupação e o argumento era legítimo, era justo. Olhando, o argumento era o seguinte: o espaço que vocês estão ocupando é um manancial, é uma nascente. Vocês vão destruir esse córrego aí. Expulsaram eles e 2 anos depois construíram um mega condomínio lá no lugar. Quer dizer, o pobre então estava matando o rio, mas o rico não mata a nascente. O MTD é um movimento que eu vi nascer aqui em Goiânia, né? Nosso mandato ajudou muito na estruturação e inclusive acolheu as principais coordenadores do MTD, né? Que é a Ângela e a Clara, que são até assessoras nossas lá no gabinete, né? E um processo, inclusive, que o nosso mandato tem de ajudar na organização da luta do povo, né? Por isso que e o MTD faz esse debate. Eu acho que é muito importante. Você veja bem, né? Quantos hipermercados e shopping estão em cima de nascentes. Sim, o né? Passeio das Águas, né? Passeio das Que Águas. foi construído ali na região de Nascente. Vocês falando desse caso aí, sobre lugares indevidos, a gente tem ali até 9, no final da T9, aquela Vila dos Alpes. A maioria daqueles prédios ali estão na beirada do córrego. E assim, E a para onde gente vai parte do lixo produzido por eles? acaba indo pro rio, né? E o caso nosso gravíssimo, né? Hoje você pode morrer afogado na porta da sua casa. Sim. Essas enchentes que estão dando e com ruas assim de pouca declividade, a pessoa cair, né? Como nós vimos um caso lá Passado, né? em São Carlos, no interior de São Paulo, a mulher morreu afogada na porta da casa dela. Ela foi entrar no carro e acabou ficando presa, a enxurrada afogou, né? Teve o caso no mês passado do Do motoqueiro, motoqueiro né? aqui no Jardim América, né? Sim, No Jardim América. Mauro, uma outra questão é que você falou sobre a questão de que no interior é mais simples. E eu, assim,
Não é que eu discorde, é que eu acho que é assim, quando há um interesse concreto, independente do tamanho da cidade, consegue se resolver. Por quê? Vamos pegar o caso de Quirinópolis, que a gente cita muito como um exemplo. Quirinópolis, o Correio devolvia 23% dos objetos postais que chegavam dentro de Quirinópolis eram devolvidos por problemas no endereço. Uma pessoa do Ministério Público teve um problema lá com o carteiro devolveu o objeto dele e o carteiro passou a situação para ele. Esse objeto foi devolvido porque não tinha endereço, estava só o nome da rua. Eu não conheço todo mundo da rua, eu não sou obrigado a conhecer. Aí discutiram, o camarada entrou com um procedimento lá contra o Correio, depois chegaram num consenso, ele percebeu a gravidade da situação e aí o cara despertou para abraçar a causa. Conversou com a prefeitura, tudo mais, o prefeito na época, que eu nem lembro mais o nome dele, resolveu levar a coisa a sério. Ele fez uma lei de 1,5 página. E 6 meses depois, estava resolvido. Lá na lei está escrito o seguinte: tal secretaria da prefeitura, acho que era infraestrutura, vai numerar todos os domicílios da cidade. Posterior a isso, se a pessoa tiver recursos, se quiser uma placa lá de número, até com número de ouro, ela compra com o dinheiro dela. O poder público vai fazer isso. E numerou. Entendeu? Resolveu o problema. Santo Antônio da Barra, ali perto Mesmo que mantenha ruas com duplicidade. Não, ele resolveu. Lá ele resolveu de rua. Ele resolveu, acabou com esse negócio de rua com 2 nomes. Duas ruas com o mesmo nome. Porque você tem o seguinte, às vezes você tem 2, 3 ruas, como eu falei aqui. Rua de 1 a 10 aqui em Goiânia, são mais ou menos 110 ruas com o nome de Rua 1. Aqui dentro de Goiânia. É lógico que muda o bairro. Rua 8 no centro, Rua 8 no setor oeste, Rua 8 no setor então, sul. aí você vai. De 11 em diante começa a diminuir um pouco, mas você tem esse problema e tem um outro problema, que são muitas... você tem ruas com o mesmo nome e tem uma mesma rua com vários nomes. São 2 problemas diferentes, né? O que nós citamos, da Castelo Branco, por exemplo, ou da T7. Sim. A maioria da população de Goiânia só conhece T7 como T7. Ela tem 5 nomes, do início ao fim. É que no dia a dia, você chega lá, tá T7, mas você vai entregar o objeto lá, você vem com vários nomes diferentes. Às vezes nome que há 20 anos não se usa mais. Aí entra num outro problema, que é aquele problema seguinte: uma coisa é o que a cidade acostumou a chamar, outra coisa é o que está registrado no papel. Aí vamos pegar um exemplo. Praça A, o nome dela é Praça A? Não é. Eu conheço Praça OK, Praça não sei o quê. Antigamente tinha um negócio OK. Você entendeu? Então, é importante que a população entenda essa questão. Mas agora eu acho, eu até faço um compromisso aqui, nós podemos pegar e ver a melhor forma, se a gente faz uma lei, se nós fazemos uma ação direta com as prefeituras e as câmaras de vereadores. A Assembleia está num processo muito interessante, como a Assembleia agora ela se materializou de uma estrutura muito forte, porque ficou um prédio, um palácio lá muito bonito, né? Até acima da expectativa que eu tinha lá. Sabe? Lá ficou muito Ela está bonito. trabalhando muito com a questão do virtual, né? Trabalha muito com o virtual, mas é o seguinte, a Assembleia tem que fazer, ela tem que transpor aquela mesma capacidade de estruturação que ela fez, né, nas suas relações diretas com a sociedade goiana. Então, nós podemos pegar, podemos até fazer um compromisso aqui na nossa rádio, né, da gente poder fazer um plano de trabalho para resolver essa situação, pegando as experiências de Quirinópolis, de outros lugares, né, e aí a gente também fazendo um corpo a corpo com os próprios deputados, né, que os deputados também, porque o que aconteceu? Pública, Pegou uma pessoa lá em Quirinópolis com a capacidade de intervenção e de convencimento e ela desencadeou a mudança. Né? E nós vamos fazer isso de uma maneira grande para envolver mais pessoas com essa mesma capacidade. Então, nós podemos criar pegar uma lei como essa experiência de Quirinópolis, multiplicá-la para as outras cidades, fazer audiência pública, fazer intervenções nas cidades, do modo geral, né? Fazer um processo, né, de botar essa pauta como importante, porque as pessoas... não tem essa noção. Então fica aqui meu compromisso, eu fico muito feliz aqui de vir aqui a primeira vez, né? Primeira vez, né? Parabenizar. Me desculpe mesmo por ter
atrasado um pouco para chegar e aí ficar à disposição e quero fazer também. Esperar a presença, a participação dos nossos sindicatos, sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, lá no gabinete 13+2, que é o nosso gabinete lá na Assembleia. Né? Estou como líder do PT na Assembleia Legislativa, e aí a gente também tem uma responsabilidade, né, de falar que, né, a nossa deputada Bia de Lima, o nosso deputado Antônio Gomide, nós caminhamos juntos, né, e com certeza as mesmas iniciativas que a gente tomar será da bancada em todo sentido. Então tá bom, a gente agradece, né, a participação, esperamos que a gente possa ter dialogado aí de forma que as pessoas entendam a gravidade do problema. E óbvio que sem o apoio dos nossos parlamentares, da Junta Comercial, da Associação Goiana dos Municípios, a Federação Goiana dos Municípios, sem uma linha de diálogo com o governador, com os prefeitos das cidades, o problema não se resolve. Se a gente não conseguir gerar conscientização, não se resolve. Mas nós somos esperançosos, né? De que a gente consiga construir essa conscientização, né, Mauro? Exato. Muito obrigado aí pela sua presença. De nada, eu que agradeço muito aqui o convite.